Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito feliz por vocês estarem aqui. Estou sentindo falta de muitos irmãos, mas eu sei que é um mês de férias e os irmãos estão viajando, passeando. Quem pode está passeando, né, irmão? Quem pode está viajando. Nós estamos aqui louvando ao Senhor e para ouvir a sua palavra nesse momento. Então abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu não sei se você lembra ou se você estava aqui na semana passada. Na semana passada eu preguei em Gênesis 21. Falei sobre o nascimento de Isaac. A promessa que Deus fez a Abraão e Sara. 25 anos depois, surge efeito. Isaac nasce. Quando Deus fala com Abraão pela primeira vez sobre Isaac, ele tinha 75 anos de idade. Sara tinha 65 anos de idade. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 e Sara tem 90 anos de idade. E agora, depois desta promessa cumprida, depois do nascimento de Isaac, do capítulo 21, chegamos no capítulo 22 e é Deus pedindo Isaac para Abraão. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. A entrega, o sacrifício, a abnegação. Eu queria pregar para vocês nessa manhã sobre subir o monte com aquilo que Deus te deu. Não amar mais a bênção do que a Deus. Não amar mais aquilo que Deus deu para você do que o próprio Deus. Eu queria mostrar para vocês que mais importante, irmãos, do que receber bênçãos de Deus é estar disposto a se entregar para o Deus da bênção. Deus é o Deus que dá, e Deus é o Deus que abençoa. Nós sabemos que Deus é um Deus gracioso, mas o nosso Deus também cobra coisas da gente. O Evangelho é sim uma entrega de Deus em nosso favor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Evangelho também diz respeito à renúncia, a tomar a sua cruz. E pode ser que nessa manhã Deus peça coisas para você, que você primeiro não estava pensando em entregar. Segundo, talvez você não está disposto a entregar. Mas nessa manhã, neste culto, tudo aquilo que Deus nos mandar, a gente tem que entregar. Tudo aquilo que Deus nos cobrar, a gente tem que entregar. Foi assim com Abraão e pode ser assim conosco também. O versículo 1 do capítulo 22 diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois destas coisas do capítulo 21, nascimento de Isaac, Agar no deserto, depois da aliança que Abraão fez com Abimeleque, depois das coisas começarem a dar certo, depois da bênção, depois da promessa, depois do nascimento de Isaac, a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. Irmão, será que Abraão já não tinha passado uma grande prova? Nos 25 anos de espera? Sim. Será que Abraão já não tinha aprendido muita coisa enquanto ele esperava a bênção chegar? Sim. Mas agora, depois que a bênção chega, Deus está provando Abraão de novo. E tem gente que diz que Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém, mas provar ele prova. E Tiago diz que a gente tem que ficar feliz quando passardes por várias provações. Não é para ficar feliz quando passar por pouca provação. É para ficar feliz quando passar por muita provação. E aqui o texto de Gênesis 22 mostra o homem que é considerado o pai da fé sendo provado por Deus. A prova não é para Deus nos conhecer. A prova é para que você conheça a Deus e conheça você. Deus, quando está nos provando, Ele tem um interesse, fazer com que a nossa fé produza obras. E foi exatamente isso que Tiago disse no seu livro, que Abraão provou a sua fé com obras. Não é que obra salva, pelo contrário, o que salva é a graça. Mas toda graça, mediante a fé que te salva, faz com que você ande em boas obras.
A provação faz com que a gente seja experimentado. A provação faz com que a gente cresça. E a provação faz com que a gente produza frutos. É quando você está mais espremido, é quando você está mais apertado, que você ora. É quando você está mais provado, que você lê a Bíblia. É quando você não tem saída humana, quando você está sendo provado por Deus, é naquela hora que você conhece a Deus. Jó passou por uma dificuldade muito grande na sua vida. Perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Se Deus permitir, semana que vem eu prego sobre Jó, no capítulo 1. Perceba que este homem não fez nada para receber o que recebeu. Foi uma permissão de Deus para que Satanás tocasse a vida dele. Mas depois de tudo que ele passou, lá no capítulo 42, ele diz, eu te conhecia, apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. E eu que murmurei, não blasfemei, mas murmurei o livro inteiro. Depois do capítulo 2, irmão, Jó murmura o capítulo inteiro, o livro inteiro. E depois que ele murmura, ele diz, pois é, eu achei que tinha perguntas para fazer para o Senhor, mas eu não tenho o direito dessas perguntas ao Senhor, então eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Jó aprendeu de Deus no meio da tragédia. Abraão vai aprender de Deus agora no meio do sacrifício. Talvez você está neste momento passando por uma prova para aprender sobre Deus. Não é para que Deus aprenda sobre você, mas para que você aprenda sobre Deus. E o texto continua dizendo do versículo 1. E lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Abraão não sabia até este ponto que ele seria provado. Mas Deus o chama. E quando Deus chama Abraão, meu irmão, ele não dá detalhes. Quando ele chamou Abraão depois da morte de seu pai, sai da sua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ele diz, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não diz, vai para Canaã, exatamente assim, fica em Berseba, depois vai, não. Ele vai para a terra, vai para o lugar, caminha, depois eu te mostro. Depois eu te dou detalhes. Agora, mais uma vez, Deus chama Abraão, e daqui a pouco ele vai dar detalhes. Mas antes de dar detalhes, ele chama Abraão, e Abraão, sem saber detalhes, diz, eis-me aqui. Isaías, quando foi chamado por Deus, também ouviu a voz de Deus, e sem saber para quê, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías, você não sabe para onde, Abraão, você não sabe para onde, mas eu sei quem. Eu não sei para onde, mas eu sei quem. Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu sei que é Deus que vai me levar. E se Deus vai me levar, irmão, tem outro caminho mais certo. Se Deus vai me levar, tem um caminho melhor. Então eu não preciso saber, eu só preciso saber que Deus está me levando. O pensamento que eu tenho na minha vida não pode ser melhor que o pensamento de Deus. O caminho que eu quero para a minha vida, o caminho que minha mãe quer para a minha vida, o caminho que a minha esposa quer para a minha vida, o caminho que o meu pastor quer para a minha vida, nunca será melhor do que o caminho que Deus tem para a minha vida. Então, eis-me aqui. Para que saber? Para que compreender tudo? Nós não vamos saber tudo e não vamos compreender tudo. Abraão não ia saber tudo, não ia compreender tudo. Mas Abraão disse, eis-me aqui. Aí o versículo 2 vem a ordem de Deus. Já que eis-me aqui, cuidado com o eis-me aqui. Tem que falar eis-me aqui, mas cuidado com o eis-me aqui. Já que eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Você sabe muito bem que antes de Isaque, Abraão teve Ismael. Só que o texto está dizendo o único filho. Você sabe muito bem que a linhagem de Abraão não acaba com Isaque. Depois, na sequência do Gênesis, quando ele casa com Quetura, ele tem outros filhos. Mas perceba comigo, neste ponto da história, ele só tem Abraão só tem Ismael e Isaque. E agora, diante disso, Deus diz, toma o teu único filho. Não é que Ismael não era filho de Abraão. Ismael era filho de Abraão. Mas o filho da promessa, o filho legítimo, não era Ismael, era Isaque. E o texto diz, Isaque, a quem amas? Porque pode ser que Abraão ouviria a voz de Deus, toma o teu filho. Vou pegar Ismael.
Não, mas Deus coloca endereço exato do que ele quer. Eu não quero Ismael, eu quero Isaque. Toma o teu filho. Não falou qual, eu vou pegar Ismael. Não, é Isaque. Talvez você está aqui nesse momento e Deus está mandando entregar. Entrega. Eu vou entregar a minha área sentimental, mas Deus está querendo a sua área ministerial. Talvez Deus está mandando você entregar A. Você está fazendo de bobo e está entregando B e C, mas Deus quer A. Deus nessa manhã poderia dar nome específico àquilo que Ele quer de você. Porque com Abraão Ele fez isso. Toma o teu filho, o teu único filho, é Isaque, a quem amas. E faça o que com ele, sim? Vou para o shopping com ele? Vou para o cinema com ele? Vou para o parque com ele? E vai até a terra de Moria. Daqui a pouco nós veremos no texto que seria uma caminhada de 3 dias. Versículos anteriores, no versículo 33, você vê que Abraão está em Berseba. De Berseba ele teria que ir para Moriá, na parte baixa da atual Israel, subindo até Jerusalém atual. Era uma viagem de 3 dias de caminhada. Só que quando chega lá em Moriá, irmãos, olha o que Deus manda Abraão fazer. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Já que eis-me aqui, pega seu filho. Já que você atendeu ao chamado, entrega tudo. Pega o seu filho que você ama, sobe até o Moriá. Vai ter lá nas cadeias montanhosas um monte. Eu vou te mostrar qual. Quando você chegar lá, pega o seu filho e entrega ele em holocausto. Deixa eu te explicar o que Deus está pedindo para Abraão. Deus está pedindo para Abraão que caminhe 3 dias com o seu filho. Quando chegar em Moriá, era para ele fazer um furo no pescoço do filho, deixar sangrar até morrer, pegar o cadáver e queimá-lo. Isso é uma oferta de holocausto. Deixar o animal, no caso, a pessoa, sangrando até morrer, secou, queima. Se você já estudou o Antigo Testamento, você sabe muito bem que Deus não aceitava sacrifício humano. Você sabe muito bem que Deus não aceitava sacrifício de pessoas. Inclusive, um deus cananeu chamado Moloque é que se, aspas, alimentava de sacrifício de criança. Mas não o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas até este ponto da história, você sabe muito bem, não tem lei, porque a lei vem com Moisés. Pelo menos não tem lei escrita. Então não há esta proibição escrita. Abraão viveu 1.800 anos antes de Cristo. Moisés veio a viver 1.400 anos antes. 400 anos depois de Abraão. Então sem lei escrita, sem Moisés, sem nada, é isso que Abraão ouve de Deus. Olha o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão ouviu a voz de Deus possivelmente à noite. E de madrugada ele já estava obedecendo e preparando tudo para o holocausto. Irmãos, às vezes Deus te direcionou algo em 2010. Nós já estamos em 2024, até agora você não obedeceu. Porque é difícil, porque é pesado. Eu quero saber se Deus já te pediu algo mais pesado do que furar o pescoço do seu filho, deixar sangrar, subir um monte e queimar o corpo do seu filho. Porque foi isso que Deus pediu a Abraão. E na mesma madrugada, Abraão obedeceu. Deus te pede uma renúncia, você não consegue há anos. Deus te pede para obedecer em algo, para andar em santidade, para andar em obediência, para andar em renúncia, e a gente não consegue, irmãos. Mas Abraão está ouvindo o maior sacrifício que ele faria na vida.
E de madrugada ele levantou e começou a obedecer. E naquele momento, talvez ele cantava: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Isaac, está pronto aí, meu filho? Estou pronto, papai. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Então vamos andar, vamos caminhar, vamos obedecer. É para matar o filho? Vamos obedecer. É para sacrificar? Vamos obedecer. É para passar por esse momento difícil? Eu estou sendo provado. Eu vou obedecer. Versículo 4. Ao terceiro dia. Perdão, meus. Garganta está só Jesus. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia. Já deu tempo para desistir. Já deu tempo para parar. Já deu tempo para voltar. 3 dias caminhando até Moriá. De Berseba a Moriá, caminhando. Filho, vamos embora. Servos, vamos embora. Cadê a lenha? Cadê o cutelo? Está tudo preparado? Vamos embora. Espera aí, estou indo matar meu filho? Se fosse nós, isso aí veio de Deus, né? Isso aí não é palavra de Deus, né? Se fosse nós, não sentir paz no coração. Porque agora tem esse negócio, só obedecer se sentir paz no coração. É porque está confundindo o texto de Colossenses 3. Depois eu explico essa passagem. Escuta isso, irmãos. Você acha que Ananias sentiu paz no coração para ir pregar para Saulo de Tarso, que foi para Damasco prender cristão? Você não tem que sentir paz, você tem que ter obediência. Nem sempre você vai rindo daqui até aqui, meu irmão, mas vai. Deu tempo de desistir, mas Abraão não desistiu. 3 dias caminhando, 3 dias pensando, 3 dias refletindo, e ele chegou em Moriá. E Deus mostrou um monte para ele, o texto diz. Ele viu o lugar de longe. Qual lugar? O lugar que Deus mostrou para ele. Agora, irmãos, olha o versículo 5. Eu não sei se dá para passar do versículo 5, porque eu ainda não vivo o versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Perceba isso. Os servos foram de Berseba até Moriá. Quando chegou no monte, Abraão disse para os servos: até aqui vocês vieram comigo. Daqui para frente sou eu, meu filho e Deus. Não é para subir o monte comigo, servos. A gente quer todo mundo com a gente na hora da prova. Mas se a prova é você e Deus, só vai subir no monte você e Deus. Cadê minha igreja? Sua igreja está no mesmo lugar, mas é porque Deus está permitindo você ficar sozinho. Cadê minha esposa? Cadê Sara? Eu te pergunto, cadê Sara no texto? A prova não era para Sara, a prova era para Abraão. Sara ficou na tenda, fazendo as coisas dela. E Abraão, 3 dias caminhando, com o cutelo na mão, daqui a pouco você vai ver. Chega no Moriá e tem que matar o filho. É Abraão, não é Sara. Tem prova que é para o casal. Tem prova que é só para a esposa. Tem prova que é só para o marido. Ah, minha esposa não me entende, porque a prova não é dela. Meu marido não entende, a prova não é dele. Tem coisa que vocês vão viver como casal. Tem coisa que é Deus te apertando, te amassando. Só você. Aí Abraão diz: ô serva, a prova é minha, fica quieta aí. Agora eu vou ser provado, não é para você ser provado não, servo. Eu vou subir o Moriá, o BO é meu. É Deus comigo. Só que, quando ele continua falando, como os soldados caíram por terra diante de Jesus, a gente quase cai por terra também diante desse texto. Olha o texto. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Havendo adorado. Ô servo, fica aí. Vai subir eu, vai subir Isaac. Nós vamos ali adorar. Depois a gente volta. Tem alguma coisa errada? O versículo 2 é para matar o filho, não é para adorar. E como é que vai voltar se o filho vai morrer? Abraão disse: pode ficar quieto. Nós vamos ali adorar, irmão, para crente de verdade, para crente genuíno. Provação é adoração. É momento para adorar. Estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus. Estou passando pela dificuldade, mas Deus está comigo. Irmão, você pode sair daqui nessa manhã cheio de prova, mas também cheio de murmuração ou cheio de adoração. Você decide.
Você escolhe. Agora eu te falo uma coisa, o que vai adiantar murmurar na provação? Você acha que Deus vai olhar para você e falar assim, tá murmurando demais, vou ajudar. A prova é prova, irmão. Deus sabe a hora de começar, Deus sabe a hora de terminar. Deus sabe a hora que você entra no deserto, Deus sabe a hora que você sai. Não adianta murmurar. Murmurar não é atalho no deserto. Pelo contrário, pode fazer até que fique mais lá. Mas Abraão era crente, né? Abraão tinha fé. Abraão é o pai da fé. Abraão disse, não, a gente vai ali adorar. É ser provado, Abraão. Não, para mim é adorar. É matar seu filho, Abraão. Não, para mim é adorar. É passar a maior dificuldade da sua vida, Abraão. Para mim é adorar. E olha o que o texto diz. Aí quando a gente terminar, eu volto com meu filho. Não vai matar? Hebreus nos explica. A Bíblia diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Não é que Abraão cria que Deus não ia permitir ele matar o filho. Abraão cria que ele iria matar o filho, mas Deus era poderoso para ressuscitar o filho. Não é que Abraão está assim, qualquer hora Deus manda o escape. Qualquer hora Deus manda a solução. Se não vier a solução, ele faz do jeito dele. E eu te pergunto, é só para quem lê Bíblia, só precisou ler 21 capítulos da Bíblia aqui até agora para responder essa pergunta. Vamos ver quem já leu 21 capítulos, pelo menos da Bíblia, a vida inteira. Escuta isso. Abraão ou qualquer outra pessoa da Bíblia, até Gênesis 22, já tinha visto uma ressurreição? Não. Nenhuma ressurreição na Bíblia tinha acontecido até aqui. A primeira ressurreição na Bíblia é 1 Reis, capítulo 17, com a viúva de Sarepta e Elias. Como é que ele cria em ressurreição, se ele nunca viu? Quem disse que a gente precisa ver? A gente só precisa saber que Deus é poderoso para fazer. Pastor Mateus, mas eu nunca vi esta provisão na vida de ninguém. Mas Deus pode fazer na sua. Pastor Mateus, mas isso nunca aconteceu com ninguém. Mas para tudo tem a primeira vez. Pastor Mateus, mas isso nunca aconteceu na minha igreja. Mas eu estou falando do Deus do impossível. Eu estou falando do Deus que marcou um encontro com você nessa manhã. Eu estou falando do Deus que pode transformar a sua vida nessa manhã. Eu estou falando do Deus que pode fazer na sua vida o que nunca fez na vida de ninguém. Amém. Glória a Deus. Nunca vi ressurreição. Mas calma. Que Deus é poderoso para fazer. Abraão morreu sem ver ressurreição. Mas eu já vi do filho da viúva de Sarepta, eu já vi o do filho da Sunamita, eu já vi do homem que encostou nos ossos de Eliseu, eu já vi da filha de Jairo, eu já vi do filho da viúva de Naim, eu já vi de Lázaro, eu já vi dos santos que ressuscitaram quando Jesus morreu, eu já vi de Jesus, eu já vi de Tabita, eu já vi do menino que dormiu e morreu na pregação de Paulo, e eu um dia também verei a minha ressurreição. A sua ressurreição, dada a segunda vinda de Cristo. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. A lenha do holocausto de Isaque, ele colocou em Isaque. Seu filho, ele porém levava nas mãos fogo e o cutelo. Vamos poupar nossos filhos das dificuldades do ministério. Isaque não. Não vamos deixar nossos filhos verem a realidade do mundo e o que pode acontecer com eles se eles forem crentes, não. Abraão não. Isaque, vem cá, deixa eu te ensinar. Pega essa madeira e coloca nas costas. Com certeza Isaque já tinha uma idade considerável para conseguir fazer isso. Não é um bebê, não é uma criança. Mais de 15 anos, talvez. 20 anos, talvez. O que importa é Abraão não negou ou não privou Isaque das experiências dele com Deus. Coloca seu filho na experiência com Deus que você tem. Coloca seu filho para caminhar com você na experiência. Mas coloque ele para carregar também coisas difíceis. Irmãos, escutem, enquanto Abraão carregava a madeira, Isaque, Abraão carregava o cutelo. Cutelo é uma arma, irmão. Que com aquela arma ele iria matar o filho. Deus mandou Isaque carregar a lenha do holocausto de Isaque. E Deus mandou Abraão usar e carregar a arma que ele mataria o filho. Na caminhada da vida é assim, irmão. Tem gente que não quer carregar coisas difíceis na vida, mas não tem jeito. Tem gente que só quer sombra e água fresca no ministério. Não tem jeito.
Uma vez eu ouvi um pregador que você gosta muito e que se eu fosse eu parava de ouvir. Quem quiser saber, me chama no privado que eu falo. Falou assim, esse pregador: eu sei que tem cruz no ministério, mas a minha cruz é só se for de isopor e de rodinha. Eu estava na igreja e a igreja dando aleluia e glória a Deus. É o evangelho que é pregado hoje. Vocês estão assustados com o quê? É os crentes que nós temos hoje. Vocês estão assustados com o quê? Mas Jesus não falou de cruz, de isopor nem de rodinha. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abraão vai matar o filho e Deus está permitindo Abraão segurar o cutelo, que ele iria matar o filho. Vai carregar 3 dias o cutelo. Imagina Abraão olhando para esse cutelo e dizendo: que eu vou matar meu filho? Você acha que Abraão, mesmo crendo em Deus, estava satisfeito e feliz, irmão? Ele estava indo matar o filho? Pesa, dói. Tem coisa que Deus manda fazer, irmão, que dói, que machuca. Tem coisa que Deus manda fazer, irmão, que vai sangrar na alma. Mas se Deus está mandando, eu pergunto para você: qual a outra opção? Qual a outra opção? Agora, olha a continuação do versículo 6. Assim caminhavam ambos juntos. Caminhavam, não pararam. Pastor, a lenha tá difícil. Qual conselho o senhor me dá? Continua caminhando. Pastor, mas o cutelo está na minha mão. É com isso que eu vou matar meu filho. Dá para voltar? Nós não somos dos que retrocedem. Pastor, mas já passou 1 dia e meio, estou na metade, dá para voltar? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Pastor, mas está doendo, está difícil. Continua caminhando. Tem que chegar no lugar onde Deus estabeleceu. Escuta, irmão, Deus tirou Abraão de Berseba, estava lá tranquilo, fez aliança com Abimeleque. Estava lá tranquilo, Isaac nasceu. Agar já tinha tomado o rumo dela, estava tudo certo na casa dele. Aí Deus tirou Abraão da tranquilidade e fez ele caminhar 3 dias com o cutelo para chegar em Moriá para matar o filho. Versículo 7. Quem é pai aqui vai ler esse versículo 7 com dor no coração. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, eu quero ver quem é crente agora. Quando o filho faz uma pergunta dessa: papai, estou vendo lenha, papai. Estou vendo fogo, estou vendo cutelo. Estou vendo tudo, papai. É, meu filho, é. Eu já sei o que é sacrifício, papai. Eu sou teu filho. O Senhor me ensinou, o Senhor me discipulou. O Senhor já sacrificou a Deus. O Senhor já montou tantos altares para Deus. Eu vi na terra de Canaã, quando o Senhor chegou, muitos altares montados. Papai, o Senhor é crente, papai. Obrigado, meu filho. É, papai, mas eu estou vendo lenha, eu estou vendo tudo. Papai, está faltando uma coisa só. E aí o papai, o ofertante, olha para a oferta. E a oferta diz: cadê a oferta? Papai, o senhor vai cortar o pescoço de quem, papai? Dando um espacinho para trás. Cadê a oferta, papai? Cadê o cordeiro, papai? Cadê o animal? Aí a sabedoria de um pai, né? Olha a sabedoria de um pai. E olha a resposta de um pai crente. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Depois de uma pergunta que pode ter abalado a estrutura de Abraão, Abraão responde sabiamente e continua caminhando. Irmão, se você guardar uma coisa dessa mensagem nessa manhã é: continue caminhando. Continue avançando. Continue prosseguindo. As dificuldades chegaram, não é para parar. As dificuldades chegaram, continue, meu irmão. A pergunta é pesada, a pergunta é da família, a pergunta é de parente, a pergunta é do filho. Levanta o homem de Deus cheio de fé: Deus proverá, filho, vamos continuar andando. Irmão, obedecer é com Abraão, prover é com Deus. A gente quer obedecer e prover. A gente quer dar o passo e contar com o sacrifício. Faz só a sua parte. Você já faz ela toda imperfeita. Quer fazer a parte de Deus? Foca na sua parte.
Qual é a parte de Abraão? Preparar o sacrifício. Qual é a parte de Abraão? Obedecer. Qual é a parte de Deus? Quando a gente chegar no monte, a gente vê o que Deus quer fazer. Dá para crer assim, irmão? Deus mandou entregar tudo. Deus mandou sacrificar. Deus mandou você ofertar a sua vida para Ele. E amanhã? Amanhã eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Sacrifício no lugar de Isaac, Abraão não pode dar. Mas ele pode dar um coração quebrantado, contrito. 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, onde ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho, com permissão. Isaac já tinha idade. E o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Irmãos, escuta essa cena. Imagina isso. Abraão ouve de Deus: vai matar seu filho, Abraão. Ok, papai. Pega o filho, pega o servo, chega no monte. Chegou no monte, servos fiquem. A gente vai. Pegou o cutelo, amarrou o filho, pôs a lenha, preparou o altar e já ia imolar o filho. Não é assim, vamos chegar no monte e lá no monte a gente para. Espera Deus. Não, Deus já tinha falado o que era para fazer. Às vezes Deus já falou o que é para fazer e a gente fica parando para pedir mais provas para Deus, mas Deus já falou. Não é para parar quando chegar no monte. Quando chegar no monte, sobe o monte. Chegou no monte, não parou, continuou. Subiu o monte, continuou. Amarrou o filho, não parou para ver se vinha cordeiro. Parou não. Colocou a lenha, fez o altar, pegou o cutelo. Não só pegou o cutelo e parou para ver se vinha um cordeiro. Levantou o cutelo. Abraão não ia parar, irmão. Abraão ia matar o filho. Porque foi isso que Deus pediu. Abraão não parou na metade. A gente obedece 50% e acha que Deus já vai dar a provisão no 50%. A gente faz 60% e acha que Deus vai dar a provisão no 60%. Não é para chegar no 90%, irmão. Não é para ir até 99%, é para matar o filho. 100% de obediência. E Abraão foi obedecer 100%. Mas eu respirei quando eu cheguei no 11 e senti um alívio. Falei, meu Deus. Olha o 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, uma teofania talvez. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Antes de saber que era para matar o filho, ele disse, eis-me aqui. E a resposta dele não mudou, depois que o filho já estava amarrado, eis-me aqui. Porque se fôssemos nós, Deus permitiu isso acontecer comigo, eis-me aqui, nada. Deus permitiu isso acontecer comigo, agora eu não adoro mais, agora eu não sirvo mais, agora eu não cultuo mais. Mas Abraão era diferente, Abraão disse, eis-me aqui, como na primeira vez. Deus cobrou tudo de Abraão, e Abraão ouviu Deus o chamando, e Deus, depois que chamou, disse, eis-me aqui. Irmão, se Deus cobrar tudo de você e tirar tudo de você, domingo que vem você está aqui dizendo, eis-me aqui, ou não? Se Deus tirar tudo que você tem de mais valor, domingo que vem você está preparado para atender a voz dele dizendo, eis-me aqui, sim ou não? E se o contrário for verdade na sua vida? E se Deus te der tudo o que você quer? Semana que vem você está aqui, eis-me aqui também? Porque o oposto disso aconteceu com Jacó, que não tinha nada quando saiu da casa de seu pai. Indo para Padã Arã, chegou no lugar chamado Luz. Chegou em Luz, trocou o nome de Luz para Betel, porque teve uma experiência, viu escada, anjo subindo e descendo. E ele só tinha uma pedra para dormir, e ele fez ali com Deus um voto, se me abençoares, se me prosperares, se fores comigo, eu te darei o dízimo. Lá em Gênesis 31, depois que Jacó está rico, cheio de gado, Deus vira para ele e fala assim, eu sou o Deus de Betel, hein? O Deus daquele lugar que tinha só uma pedra onde você me prometeu tudo. Não esquece de mim agora que você está cheio de gado.
Irmãos, nós temos uma tendência de esquecer de Deus quando acontece tudo de errado, mas também temos uma tendência de esquecer de Deus quando temos tudo. É por isso que Provérbios disse: Senhor, duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a soberba, a vaidade, e não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Não me dê a riqueza porque eu posso estar farto e esquecer do Senhor, mas não me dê a pobreza porque eu posso, por causa da necessidade, roubar um pão e profanar o teu nome. Cuidado com os extremos. Todo arrebentado murmura de Deus, todo milionário esquece de Deus. E aí, Abraão, que disse: eis-me aqui, ouviu de Deus agora o versículo 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora Abraão sabe que ama a Deus mais do que os filhos. Mateus capítulo 10, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Irmão, tem hora que você para por causa de parente, para por causa de amizade, qualquer coisa faz você esquecer de Deus. Você não pode amar mais a sua família do que a Deus. Você não pode amar mais o seu dinheiro do que a Deus. Você não pode amar mais você do que a Deus. Isso se chama idolatria. Qualquer coisa que está em primeiro lugar na sua vida é um ídolo na sua vida. O que é ídolo? Aquilo que você presta culto. Talvez você vive pelo filho, vive pela esposa, vive pela igreja, vive pelo ministério, só não vive para Deus. E aí Deus tem que amarrar o seu ídolo num altar e mandar você entregar a ele. Aí depois que você está pronto para entregar, ele te dá dele. Pastor, por que Deus não me deu aquilo ainda que eu queria? Porque Deus ainda não é o seu primeiro. Porque Deus ainda não é a sua prioridade. Porque Deus ainda não é primeiro lugar na sua vida. Mas agora Deus é primeiro lugar na vida de Abraão. Agora Deus viu que Abraão entregou o filho dele. Aí, meu irmão, aí o 13 é só com Deus. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Primeira vez na Bíblia que um animal é sacrificado em lugar de uma pessoa. E nós veremos isso acontecendo lá nas leis de Moisés com frequência. Aqui é o protótipo, a maquete. Só que a pergunta é: como é que esse carneiro chegou aqui? Eu sei lá. Abraão também não soube, não perguntou, não questionou, pegou e matou. Porque a gente fica assim: Deus, de onde vem a provisão? Aí chega a provisão, você quer calcular a provisão chegou, irmão, esquece de onde. É o Deus Jirê, Jeová Jirê, o Deus que provê, que mandou. Não, pastor, mas tudo tem uma lógica. Que lógica, irmão? Nós estamos falando de Deus. Olha o Abraão matemático. Qual a probabilidade de um carneiro chegar aqui? Eu quero saber de probabilidade. Eu quero saber que Deus mandou o carneiro. A gente tem que tirar um pouco a razão e acreditar que Deus é o Deus que provê. De onde? De onde não é comigo. De onde? De onde não é com você. Ele proveu. Pega o carneiro, tira seu filho do altar, coloca ele lá, mata o carneiro. Faz o que Deus mandou, agora com o carneiro. Você acha que Deus queria o mal para Abraão? Deus queria só cuidar de Abraão. Mas desse jeito, é o jeito de Deus. Você tem outro jeito? Pode pegar o microfone aqui e me mostra um outro jeito melhor. Quem tem um jeito melhor de cuidar da sua vida do que Deus está cuidando? Quem? Aqui? Ninguém. Então não questiona. Deus está cuidando da gente. Deus está trabalhando na nossa vida. A gente é que não entende porque a gente é limitado demais. Como é que nós vamos sondar a mente de Deus? É tanta coisa difícil, mas tudo isso, Paulo, Romanos, está contribuindo para que a gente se pareça com o Filho de Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 14. Estamos acabando. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão,
e disse, olha quem é o anjo do Senhor, é Cristo. Jurei por mim mesmo, o Senhor, olha quem é o anjo do Senhor, o Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o anjo do Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, já que você me ama acima de todas as coisas, prepara agora, Abraão, porque eu tenho 3 bênçãos para você. A primeira, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as ações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Se você não percebeu 3 bênçãos aqui, primeira, descendência, segunda, terra, terceira, Messias. Abraão, pensa, eu disse que de você seria bendita todas as famílias da terra, e isso passaria por Isaac. Você acha mesmo que eu mataria e acabaria com a promessa que eu fiz? Pode matar Isaac, eu ressuscito 20 vezes se precisar, porque eu sou fiel à minha palavra. Eu te prometi terra, eu te prometi filhos, eu te prometi Messias. Irmão, imagina Deus te prometendo algo que você sabe que vai cumprir, mas você está parecendo que está caminhando na contramão, porque está obedecendo a Deus. Não está na contramão, Deus vai cumprir a palavra dele. Só continua, só vai. Deus tinha prometido a Abraão, não dava para cessar a existência de Isaac naquele momento, não dava. Porque ainda Isaac tinha que casar com Rebeca, para que de Isaac e Rebeca viesse Jacó e Esaú, para que de Jacó viesse Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azé, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, para que de Judá viesse Jessé, para que de Jessé viesse Davi, para que de Davi os reis de Israel, para que dos reis de Israel os profetas, para que dos profetas na plenitude dos tempos Jesus nascesse de uma virgem em Belém da Judéia. Não tem a ver com Isaac, não tem a ver com Abraão primeiramente, tem a ver com Deus e com sua palavra. Tem descendência para você, Abraão. Tem terra para você, Abraão. E da sua geração, ou melhor, da sua semente, da sua linhagem virá o Messias. 19. Então voltou Abraão aos seus servos. Ele falou que ia voltar e voltou. Agora imagina como que Abraão voltou, irmão. Com o peito estufado. Eu tenho experiência com Deus. Isaías 41:8, 2 Crônicas 27, Tiago 2:23. Nesses 3 versículos, Abraão é chamado de amigo de Deus. Abraão voltou cheio de experiência com Deus e voltou amigo de Deus, irmão. Imagina se você não obedecer aquilo que Deus está mandando você entregar. O que você vai contar depois? Que experiência que você tem? O que Deus já fez por você? Deixa a crise aumentar. Deixa a prova aumentar. Porque o testemunho também está aumentando. O testemunho também está aumentando. Quando você contar, você vai contar um testemunho grande. Não sei se eu falei foi aqui, mas com 75 anos, Deus promete Isaac a Abraão. Imagina se em 9 meses nascesse. Qual era o testemunho? Irmãos, minha esposa ficou grávida, 9 meses depois nasceu. A igreja vai falar assim, mas cadê o testemunho? Agora, irmãos, com 75 anos, Deus me prometeu Isaac. Ele foi me dar com 100. Eu já tinha 100, minha esposa 90. E detalhe, igreja, a minha esposa era estéril, com 90 anos. E estéril, ela deu à luz a Isaac. Isso é testemunho. Nascer 9 meses depois não é testemunho. É normal. É ordinário. Mas Deus quer que você conte o extraordinário. Então deixa Deus fazer o extraordinário na sua vida. E se eu não deixar, ele vai fazer do mesmo jeito. Eu estou mandando você aceitar. Que é melhor para você. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Isaac voltou. 20 anos depois da promessa que Deus fez a Isaac, ele tem um filho, Jacó e Esaú. A mulher de Isaac, Rebeca, também era estéril. Raquel também era estéril. Sara era estéril. A mulher de Manoá era estéril. Isabel, mãe de João Batista, era estéril. Não há limites para o nosso Deus. Se Deus prometeu, pode subir com seu Isaac.
porque Ele vai prover o cordeiro. Fique em pé no seu lugar.